E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. E agora vamos estar vendo tudo sobre o Clássico Paulista do final de semana, tudo que a mídia esportiva tá falando do grande jogo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, que será realizado no Morumbi. Quero que você comente aí, deixe o seu palpite, deixe o seu placar. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias, para vocês curtirem aqui, trago tudo sobre o nosso querido tricolor. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto e eu vou fazer uma análise desse jogo importantíssimo para o São Paulo, que ainda luta pela uma vaga direta na Libertadores da América. Créditos, direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Nós vamos para o CT da Barra Funda, é isso? Diretamente com a Marina Buffon, com as informações do São Paulo. Boa noite, Mar. Qual que é o saldo da vitória de ontem do Tricolor, pensando no choque rei de domingo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Vocês comentaram bastante aí sobre a partida, sobre essa vitória depois de 4 derrotas seguidas, a eliminação na Libertadores. Então, a primeira coisa de ponto positivo do São Paulo foi justamente recuperar um pouquinho dessa animosidade, né? Para tentar ir para esse clássico, tentando chegar a um pé de igualdade com o Palmeiras na questão de animosidade. O Palmeiras também vem aí de uma vitória sobre o Vasco, está numa situação melhor no campeonato, busca a liderança da competição. Ontem ainda teve um empate entre Flamengo e Cruzeiro que acabou facilitando um pouquinho para o Palmeiras, mas na questão do São Paulo, além disso, Luciano também volta a marcar gols depois de 13 partidas, desde julho que ele não balançava as redes. Então isso também volta um pouquinho da animosidade do Luciano, que nem comemorou direito ali aquele gol que ele marcou, justamente por conta de saber, né, que não está numa boa fase aí no São Paulo, a torcida está pegando no pé dele. Mas para além disso, Michele, São Paulo também, o técnico Hernan Crespo também conseguiu poupar alguns jogadores. É claro que muitos deles estavam aí lesionados, então, por exemplo, o Alan Franco não viajou por conta de uma sobrecarga na coxa, o Lucas ficou aqui também no CT para fazer um trabalho específico pensando no clássico, o Arboleda estava suspenso, mas outros jogadores que estavam no banco de reservas, casos do Oscar, do Marcos Antônio, que de repente poderiam tentar entrar ali para resolver alguma situação, ainda mais depois da expulsão do Rigoni, não precisaram entrar em campo. Luciano também está mais descansado, entrou, aí jogou apenas 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, vai chegar inteiraço aí para esse clássico no próximo domingo. Tá certo, gente? Então, assim, o São Paulo chega com um bom saldo. O Rigoni foi expulso, já então desfalque confirmado para domingo. Aí vocês me falam se isso é bom ou se isso é ruim. Tem torcedor falando, comemorando até que Rigoni não vai jogar, porque considera aí um reforço, vamos dizer assim, mas vocês comentem aí daqui a pouquinho. Mas, muito provavelmente, o Lucas e o Alan Franco, que eu comentei com vocês, que ficaram por aqui treinando, devem estar à disposição normalmente do técnico Hernan Crespo. Além deles, como eu comentei, a Arboleda deve voltar à zaga titular do São Paulo. Marcos Antônio também pode voltar a fazer a sua função no meio-campo, a depender aí do que o técnico Hernan Crespo vai querer para essa partida. Enfim, vários retornos aí do técnico Hernan Crespo. E daqui a pouquinho eu volto para falar mais um pouquinho do Luiz Gustavo e também trazer um pouco dessa preparação que aconteceu já hoje pela manhã aqui, viu, Michele? Eles, depois da vitória de ontem, já viajaram para cá, para a capital paulista, e já treinaram hoje cedo aqui no CT. Nossa, que disposição, hein, do elenco. Legal, Mar. Falando do São Paulo, como essa que vai com o time completo, então, enfrentar o Palmeiras, ou quase completo? Quase. São retornos importantes, né? O Arboleda foi um desfalque de peso, teve que cumprir suspensão. O Alan Franco também ficou de fora por um problema físico, mas já está voltando a treinar. Acredito eu que o Ferraresi, não sei se vai voltar também a ser relacionado contra o Palmeiras, mas já tem a volta de alguns zagueiros. O Lucas foi preservado, o Oscar voltando a ser relacionado, pode ser que seja relacionado de novo. Enfim, grandes nomes do elenco voltando a pelo menos figurar no banco de reservas. Isso já dá uma perspectiva diferente para o técnico Hernan Crespo nessa reta final de temporada, mas agora, para jogar o clássico contra o Palmeiras, quem tem que entrar em campo são aqueles que já estão bem fisicamente, já estão 100% fisicamente. Eu vejo a escalação de um Lucas, de um Oscar, como bastante arriscada. A qualidade deles é inquestionável. Mas pensando para jogar contra o Palmeiras... Estão preparados? Estão com ritmo de jogo? Eu não vejo eles preparados para enfrentar talvez o melhor time do Brasil. O que você acha, Silver? Eu acho que restou ao São Paulo na temporada tentar atrapalhar os rivais. É o que sobrou.
pegar uma vaguinha de Libertadores, de pré-Libertadores e atrapalhar os planos do Palmeiras, que está brigando para encostar de vez no Flamengo, vai brigar pelo título, acredito eu, até o final do campeonato com o Flamengo. E é o que sobrou. São Paulo vai ter muita dificuldade, o Palmeiras está jogando bem de novo, encaixou o ataque. Vai ser um jogo para o São Paulo botar 3 zagueiros para marcar os 2 atacantes do Palmeiras. E acredito até que o Palmeiras será dominante nesse jogo. Quem vai jogar de contra-ataque, quem vai tomar a iniciativa, na minha opinião, vai ser o Palmeiras. E o São Paulo é que deve esperar para reagir de contra-ataque. Logo o Palmeiras que adora uma ligação direta, uma bola longa. Mas o Palmeiras é um time que, apesar de bola longa, ligação direta, é um time que toma iniciativa. Ele faz esse jogo vertical, mas não necessariamente significa que ele joga de contra-ataque. Ele também usa como contra-ataque. Mas ele vai para cima desse jeito. O Palmeiras encaixou. O São Paulo está tentando se encontrar. Para atrapalhar a vida do Palmeiras, vai ter que ter um jogo perfeito defensivo, porque do meio para frente o Palmeiras está jogando muito bem de novo. Vamos falar do lado verde. Bom, a gente tem que ressaltar essa vitória por 2-0 do São Paulo, que vinha aí de 4 derrotas seguidas, né? E também estava com 1 a menos, né? Basejo e Alexandre Silvestre. Rigoni foi expulso aí, acho que desde os 20 do primeiro tempo, mais ou menos, né, Basejo? É isso, é isso. Vitória importante, é claro que o Fortaleza não pode ser parâmetro, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, está à frente somente do Sport Recife na tabela, mas é uma vitória para elevar o moral da equipe. O São Paulo vinha de 4 derrotas consecutivas, incluindo a eliminação na Libertadores. Acusou, né, sentiu o golpe e tinha que dar a volta por cima, e essa volta por cima pode ter se iniciado nesse confronto na Arena Castelão. São Paulo jogou com 1 a menos durante a maior parte da partida, mas também não foi muito ameaçado. Era natural que o Fortaleza fosse mais pro ataque depois que passasse a jogar com um homem a mais em campo, mas o São Paulo se defendeu muito bem. O Luiz Gustavo foi uma grata surpresa, ele não atuava há 6 meses por causa de um problema no pulmão, e jogou como se tivesse em plena atividade. Muito boa a partida do Luiz Gustavo, que já tem 38 anos, é um jogador experiente, mas mostrou que pode ainda ser útil à equipe do técnico Hernan Crespo. São Paulo que vai completamente esfacelado para enfrentar o Palmeiras no domingo no Morumbi. Ganhou do Fortaleza, mas é uma equipe muito fraca e eu não vejo as perspectivas muito positivas para o São Paulo nesse choque rei. Mas são 3 pontos importantes para essa briga do São Paulo por uma vaga na Libertadores. O São Paulo dá uma resposta. Sempre é difícil jogar contra o Fortaleza lá, apesar do Fortaleza não estar bem. Porém, 19º. Não, tudo bem, mas é um time que... Mas esse ano não vem ameaçando ninguém. Mas é difícil jogar lá, gente, tá? Castelão Agora, sempre é difícil. A resposta para acalmar, achei muito exagerada O quê? a cobrança e a crítica de parte da torcida do São Paulo após a eliminação na Libertadores. Claro, o torcedor fica triste, fica bravo, elege culpados, só que estavam querendo a cabeça do Lucas, do Luciano, de jogadores que deram os poucos títulos que o São Paulo conquistou nesses últimos tempos. Não, mas a torcida tem razão em cobrar, Silva. Eu não tô falando que não tem que cobrar, eu tô falando que eu achei exagerado de parte da torcida. Pô, caixão foi pra dirigente, aí é outra coisa. Então. Agora, teve gente querendo cabeça do Lucas, não joga, vive machucado. Luciano fez gol de título, ajudou o São Paulo a conquistar as poucas coisas que o São Paulo conquistou nos últimos tempos. Os palmeirenses não estavam mandando o Abel plantar chuchu? Então, mas também exagerado. Super exagerado. Então, não sei se eu tô ficando mais velho e mais reflexivo. Você é sábio, você tá ficando sábio. Um pouco de sapiência, de sabedoria. Olha, finalmente. Porque, pelo amor de Deus, né? Qualquer coisa, perder um jogo, perder algum título, não sei o quê, manda todo mundo embora. Você já foi mais... O time da LDU é muito melhor que esse time do Fortaleza? Pra mim, não. Não. Pra mim, não. São Paulo poderia ter passado completamente, sem dificuldades na Libertadores. Não passou por causa da incompetência do Luciano, cara do gol. Lembrando que o São Paulo volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o Palmeiras. E, São Paulo foi muito bem, porque tava com um monte de jogador aí sendo poupado pro clássico. O trio de zaga eram 2 volantes. Do trio de zaga, só um era zagueiro. São Paulo com muitas improvisações e mesmo assim venceu. E vem vivendo e sofrendo com isso nesses jogos decisivos aí, que ficaram pelo caminho de Libertadores. Aí subiu... Errou, teve erro individual, Mas assim, cara, um detalhe ou outro fez o São Paulo ser eliminado também. O Luciano perdeu gol, mas a bola bate na trave e entra. O São Paulo talvez tivesse avançado. Mas aí já quer arrancar a cabeça de todo mundo, pô. Mas isso foi. Agora vamos falar do factual. Duas coisas. Estava em 8º o São Paulo, né? Aí subiu, foi para 7º, Não, né? estava em 7º, se manteve em 7º. Continua em 7º. Bom, tudo bem, pelo menos não caiu. Agora, a expulsão do Rigoni aí com
com aquela entrada em cima do Daverson, vocês acham que foi justa ou não? Começando pelo Baségio. Eu acho que foi excesso de vontade do Rigoni, mas é indiscutível. Ele atinge o Daverson com a sola da chuteira, com a trava da chuteira. É um lance muito rápido, poderia ter machucado feio o Daverson e depois da revisão do VAR não tem como discutir, cartão vermelho justo. Justo, mas foi um ato imaturo do Rigoni. Ia falar não isso. Precisava disso. Você foi muito mais delicado, né? Falando em imaturidade. Porque hoje, com televisão e com VAR, o jogador que entra numa dividida mostrando a sola vai ser expulso. Ainda mais quando vem o Daverson, que era o Daverson, né? Que valoriza. Não é só isso. Ele vem no movimento de chutar a bola com tudo. E o jogador do São Paulo, Rigoni, ele deixa a sola. Eu não acho que ele foi para quebrar o Daverson. Pé mole. Ó, ali não passa nada, ali eu sou zagueiro, sou o último homem, não, mas aqui ele... Aqui não vai caiu, passar. Ele ficou caído, assim, sabe? Então, assim, se é pra voltar, volta 100%. O Luciano, Rafa, ontem voltou a marcar depois de 13 jogos, um jejum super longo, desde julho que ele não marcava, desde a vitória contra o São Paulo sobre o Juventude em Caxias do Sul. A gente vai mostrar aí os números do Luciano na temporada. No geral, a história dele no São Paulo é rica. Ele tem 98 gols marcados, está a 2 gols do 100º. Olha lá na temporada, fez 46 partidas, o terceiro que mais jogou, 12 gols e 6 assistências. Em 46 jogos, participou de 18 gols. Participações aí que eu acabei de falar. Finalizações por jogo, 2.2 chutes a gol na direção certa por jogo, é o segundo do elenco, aliás, finalizações gerais, certas ou erradas. E no alvo, 0.8. Qual é o peso do Luciano neste choque rei de domingo? É grande pelo gol marcado no jogo de ontem. Eu acho que ele recupera muito da sua motivação. Ele entra com 32 do segundo tempo ontem e a principal preocupação do Crespo foi ter alguém capaz de segurar a linha defensiva do Fortaleza, que sem ter muita gente para marcar, começou a se lançar o ataque, o que é normal. Sem organização, como muito bem escorreu já o Pascoal, isso já gera um desgaste com o torcedor. Esses números que você acabou de apresentar não são ideais para um jogador com a qualidade que ele tem e com a quantidade de oportunidades que ele teve ao longo da temporada. Agora, para o clássico do fim de semana, indubitavelmente, o papel dele passa a ser muito importante. Eu acho que ele entra lá em campo contra o Palmeiras muito mais motivado do que estava antes do jogo de ontem. E só para não passar batido, viu, Plihal, Zé e Pascoal? Não precisa nem dizer, né, onde eu estou, né? Aqui está escrito Praça Sans Pena, Tijuca. É uma praça antiga, tradicional aqui do Rio, na zona norte da cidade. Muita gente passando por aqui, comerciantes, torcedores, uma galera passa aqui, dá tchauzinho. Aqui é um lugar extremamente tradicional da zona norte, é o coração da zona norte do Rio de Janeiro. Uma praça em homenagem a antigos governantes argentinos, os irmãos Roque e Luiz Sans Pena, entre o final do século XIX e o início do século XX. Era uma área de fabricação de café e também de tecelagem, lá no século XIX, e hoje é uma praça maravilhosa, com muita oferta comercial, só para não deixar de contextualizar, viu, Patrick? Claro, perfeito. Para mim, veio a pergunta que o âncora, o Tironi, fez sobre o Yuri Alberto bater de cavadinha. Se não vai ter um estudo para analisar por que um jogador tá olhando o lance de frente, vai caminhando, correndo, ele tem uns 4 a 5 segundos, olha lá, ele tem uns 3 a 4 segundos para pensar no que ele vai fazer e mesmo assim ele dá a solada. Para mim é inexplicável, olha lá, ó. Eu não vejo motivo nenhum. Quem sofreu a solada? Quem sofreu? Como ele se comporta? A solada pegou? Mas pra que ele foi de cima pra baixo? Exato. E o que ele fez depois contra o mesmo jogador com o preparador físico do São Paulo? Então, aí é outro lance. A gente pode falar do... Que eu também acho que ele fez... O Rigoni deu o motivo, mas o Daverson é um artista. É um artista, e tanto é um artista que ele merecia ter sido expulso pelo que ele fez com o médico do São Paulo. Mas deixa eu trazer um assunto que o Arnaldo adora aqui. Amarelo, você concorda com esse lance? Sim, claro. E aí o árbitro não dá, o VAR chama, ele é obrigado a dar. Claro, é o Wagner Riuê, o VAR apitando o jogo, como apitou no Beira-Rio, como apitou com o Daronco, exatamente isso aí. O Daronco estava do lado do lance, né? Ele dá a vantagem, porque o Fortaleza vinha para o contra-ataque, é um contra-ataque perigoso, e aí o Wagner Riuê chama. Mas beleza, eu acho que aí deu o motivo, deu a brecha. O jogador deu a brecha, tá no risco. O lance de Flamengo e Cruzeiro que a gente não tem é praticamente o mesmo. O William Tem um pedacinho ali, um jogador de São Paulo põe a mão na boca para resenhar com
do tipo deve estar falando, caramba, hein, meu, você podia ter dado uma segurada aí. Era só dar um amarelo? Não, falando até pro próprio companheiro do... Ah, olha lá, os tá, dois, tá. ó, na resenha. Do tipo, pô, você deu brecha e tal. Então, assim, eu não entendo porque que um jogador, ele podia dividir normal, podia nem dividir, era só cercar, ele vai lá e põe de cima para baixo. Para mim, a expulsão não E tem, aí, assim, né? não tem muita discussão. E aí eu vejo lá o Paulo Sérgio Oliveira, os outros comentaristas de arbitragem. E o VAR, como é que o VAR analisa um lance? Ele pega o frame na imagem congelada. Já chega no impacto, né? Como isso fosse... O que a imagem congelada significa? Pegou, dobrou, machucou. Não aconteceu nada disso. Mas, enfim... É o VAR apitando o Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe o lance que o Arnaldo tá dizendo, o Daverson, a bola vai sair pra lateral, o preparador físico do São Paulo tá na beira do campo, ele vem num carrinho, porque a gente do ri, nada, é que a gente ri do Daverson, virou personagem, mas... A gente ri, né? Se é o Felipe Melo, tinha gente pedindo o vermelho dele. O que dele. acontece com um jogador desse, na dúvida, é contra ele. Não é a favor dele. Tem uma implicância pela postura. É óbvio, porque ele é um artista, certo? Claro. Veja bem Itaquera, o que ele faz isso aí. Em Itaquera ele caiu e simulou um pênalti. Aí os companheiros dele deram risada também, e ele tomou amarelo. Já tinha sido afastado pelo Fortaleza pelo outro treinador e tal. E é isso, ele correu o risco, não nesse lance, do preparador físico, estava 1-0, Fortaleza pressionando, e não foi expulso. Por quê? Se ele agride o preparador físico adversário com um carrinho frontal, né? Mas aí... Ele merecia, sim. Dois lances mereciam expulsão. Mas enfim, isso é outra... O fato é que, sem pernas, com um jogador a menos, desde os 20 do primeiro tempo, num campo difícil de jogar, o São Paulo conseguiu permanecer organizado. E você citou o Enzo, né? Que foi uma substituição do intervalo muito bem feita pelo Crespo, que ele tira um meia e coloca 2 laterais. Dobrinha. Que pra gente... Assim, sabe, que para muita gente... Aí ele cria um escape pela esquerda, porque o Enzo ou o Wendel poderiam fazer a jogada e acabou fazendo o Enzo do segundo gol, que significou também a quebra do jejum do Luciano, que tinha entrado no final e fez um golzinho. E a quebra contra o Fortaleza. Você falou ontem, que não ganhava no 5 anos sem ganhar do Fortaleza. Ô, Márcia, para você falar do jogo, eu quero te fazer um pedido também. Claro que você fale do Fortaleza um pouquinho, porque você sempre foi muito elogioso, e com razão, a boa gestão do Fortaleza, mas esse ano parece que não vai ter jeito. Né? Do São Paulo, de fato, de superação, de força, né? Eu destacava aqui como o Crespo teria que mostrar, depois do jogo contra o Ceará, o poder que ele tinha como aglutinador, né? Trazer o grupo de volta, né? E deu tudo muito certo para o São Paulo, até o gol do Luciano, que traz a ele um pouco mais de confiança. Todo centroavante, todo atacante passa por problemas de seca de gols, e o Luciano é um jogador importante da história do São Paulo. Para mim, o lance do Daverson, a aberração é o Daronco, que está de frente e não dá o vermelho, é vermelho direto, não tinha nem que dar amarelo. E sobre o Fortaleza, meu querido, é assim, ó. Tem horas que você precisa chegar num lugar e se manter ali. Acho que o Fortaleza quis andar muito rápido, sabe? Quis dar passo muito forte, quis dar um passo, contratou jogadores duvidosos. Muitos veteranos, né? Jogadores que podem render num determinado ambiente, que é o caso do Breno, que eu conheço bem. O Daverson é outra loucura, né? Você contratar, né? Ele é... Davi Luiz também foi uma contratação. Tecnicamente muito bom, né? O Daverson tecnicamente é bom jogador, mas não dá. Não, definitivamente não dá. E aí eu acho que o Fortaleza correu um risco grande, vai ter complicação financeira, vai ter que refazer o planejamento, mas ele já fez isso e sabe como fazer. Então, imagino que ele volte em 2027. Meus amigos, do São Paulo que esboçou uma reação no jogo contra o Fortaleza. Eu particularmente até acho que a expulsão do Rigoni mudou um pouco a trajetória do jogo, no quesito que eu queria ver como esse São Paulo ia se comportar no 11 contra 11, num jogo normal, entendeu? A gente se concentra muito no resultado de como foi a partida, e sim, isso é importante, São Paulo ganhar fora de casa com um jogador a menos,
Mas eu queria ver como esse São Paulo, ou ainda quero ver, como esse São Paulo vai se comportar. Eu já disse aqui outras vezes, o São Paulo do Crespo é um São Paulo consciente, é um São Paulo organizado. Esses jogos de oscilação, ao meu ver, não representam o que é o São Paulo, não representam o que é o time atual do São Paulo. A diretoria, as brigas, tudo que está acontecendo fora de campo, a gente sabe que vai além do campo. Mas o time, comissão técnica, jogadores, eles não... Há algum tempo nós não vemos esse burburinho, essa panela, isso atingindo os jogadores. Isso é bom. Mostra que tá, pelo menos em partes, está blindado o elenco. Está blindada a comissão técnica de se intoxicar com o que acontece na diretoria e na Barra Funda. Então, o São Paulo se recuperou contra o Sport, mas eu ainda quero ver como esse São Paulo vai se portar para o restante do Campeonato Brasileiro. Obviamente, temos várias notícias boas, a volta do Marcos Antônio, a volta do Luiz Gustavo, o Lucas Moura já voltou, mas teve essa semana de recuperação, a volta do Oscar, que por mais que muitos de vocês não gostem, eu acho que ele ainda vai ser importante, ainda deve ser importante para o sistema do Crespo. Não dá para colocar a responsabilidade de criação nas costas do Rodriguinho ainda. Ele é um menino, ele vai oscilar. Tem partidas que ele vai jogar muito bem, tem partidas que ele vai sumir. O Oscar, eu acho que em todas as partidas, que o problema dele é estar em campo, porque se lesionou muito. Mas as partidas que ele estiver em campo, principalmente nesse sistema do Crespo, ele vai ajudar bastante. Ele deve ajudar bastante pelas características dele. Eu acho que Marcos Antônio e Oscar tendem a se completar. Um inscrito até comentou, putz, agora eu não vou lembrar em qual vídeo, que jogou Pablo Maia e Bobadilha, né? O cara falou assim, pô, teve um encaixe tão bom do Pablo Maia marcando e o Bobadilha e tal, dando sustentação e ajudando na saída de bola. É muito do que era no passado, né? Pablo Maia e Alisson se completando. Hoje a gente tem como dupla de volante titular Bobadilha e Alisson. Bobadilha e Marcos Antônio, volantes dinâmicos e que ajudam muito na saída de bola. Eu acho que por jogar com 3 zagueiros você não precisa ter um pitbullzão ali em alguns jogos, em algum momento dos jogos. E por isso que eu acho que Marcos Antônio e Oscar vão se completar, porque o Marcos Antônio é um cara que tem condução de bola, tem saída de bola. O Oscar é o cara do último passe, é o cara que vai receber essa bola do Marcos Antônio e gerar jogo, e organizar o meio de campo, e escolher a jogada certa no momento certo. É até um pouco diferente do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele é um meia, mais parecido ali com o Rodrigo Nestor, por exemplo, né? O cara que conduz a bola, que tenta o drible, que tenta a arrancada, que até acha os passes, mas não é um cara que organiza o meio de campo. É mais um meio de campo dinâmico do que um meio de campo organizador. Acho que o Matheus Alves, que foi vendido, ou o Hugo da base, tem mais essa característica de organizador, de achar passe, de ser a mente, ser o cara cerebral desse meio de campo. O Rodriguinho é outro tipo de meia. O Oscar é esse cara que organiza, que pensa, que gera jogo. Então, por mais que muitos de vocês odeiem o Oscar, e eu dou razão para vocês, muito azarado. O cara quase não se lesionou na China e aqui no Brasil acabou se lesionando bastante. Essa última lesão foi uma lesão muito séria, né? O cara fraturou 3 vértebras da coluna. Mas eu ainda acho que ele vai ser muito importante pro São Paulo. Naturalmente, eu também acho que o Lucas vai assumir a titularidade jogando como segundo atacante. E aí a gente vai ter que ver como vai ficar essa dupla de ataque, né? Se vai ficar Luciano e Lucas, se vai ficar Lucas e Tapia, Lucas e Dineno, Lucas e Rigoni. Eu sei que vai ser Lucas e mais um na frente. Eu não vejo, pelo menos por enquanto, o Lucas atuando ali de 10. Eu acho que o Lucas vai atuar mais à frente como segundo atacante. Ah, mas o Lucas não sabe jogar de costa. Duplas de ataque, não necessariamente você vai ter um cara que vai jogar de costa. Você tem Yuri Alberto e Memphis. Nenhum dos dois joga de costa. O Yuri Alberto, que joga de costa, apanha o jogo todo, e o Memphis muito menos. Lá no Galo você tinha Hulk e Paulinho. Por mais que o Hulk seja forte, o forte do Hulk é pegar essa bola de frente para arrancar e bater. Então existem duplas de ataques
como as do São Paulo, que são dupla de ataques rápidos, velozes, que aproveitam dos buracos causados e gerados na defesa adversária, não necessariamente alguém para fazer um pivô. Isso, obviamente, é um recurso, né? Principalmente quando você tem um cara físico ali para fazer o pivô e tal. Mas quando você não tem, você pode jogar com 2 caras rápidos. E outra, o Lucas, falar que o Lucas não sabe jogar de costas é um pouco falácia, né? Porque quando o Lucas jogava aberto com o Zubeldia, porra, quantas e quantas vezes o Lucas pegava essa bola de costas lá na ponta? Na ponta, o Lucas pegava a bola de costas na ponta, com um tapa ele girava e arrancava. Então, se ele fazia isso na ponta, ele pode fazer isso ali no meio do ataque. Tô curioso para saber como o Crespo vai montar esse time agora com os principais jogadores voltando. Lucas, Oscar, Marcos Ottoni, você vai ter muita gente para o mesmo setor. Tô curioso para saber o que ele vai aprontar. Deixa o seu palpite, deixa o seu placar pro clássico de logo mais. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!